Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ana Carolina, sou obstetra e ginecologista e aqui nesse canal eu falo sobre saúde íntima feminina e todos os assuntos relacionados à saúde da mulher. Vem comigo que hoje eu quero falar especialmente com as gravidinhas. Preparei um guia completo. Vou falar sobre nutrição, suplementação, cuidados médicos, consultas pré-natais, aspectos emocionais, bem-estar materno, atividade física adequada, hábitos saudáveis. Então vem comigo que aqui nesse vídeo você vai saber tudo o que você precisa para esse iniciozinho de gravidez. Antes de começarmos, já se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização e já me segue também lá no Instagram que eu vou deixar para vocês aqui embaixo, tá bom? O primeiro trimestre de gestação é um período de extrema importância na formação inicial do bebê, já que é a partir dessas poucas primeiras células que se implantam na parede do útero e, através da sua multiplicação e divisão, darão origem a todos os órgãos e tecidos do corpo. Durante essas primeiras semanas, que são cruciais, eventos fundamentais ocorrem no útero materno, determinando não só a estrutura desse novo ser, como também a função dos seus órgãos e sistemas. É um momento muito delicado, sensível e qualquer interferência pode ter impactos significativos nesse desenvolvimento futuro. No primeiro trimestre já se formam o tubo neural, que vai se transformar no sistema nervoso central desse bebê. Os principais órgãos como coração, pulmão, fígado, rins. O embrião começa a desenvolver características faciais, membros, o coração já começa a bater. Além disso, nesse período, ocorre também a diferenciação sexual, determinando o sexo biológico do bebê. É por conta disso tudo que eu falei pra vocês que muitas mamães optam por só contar sobre a gravidez aos amigos e familiares após esses 3 primeiros meses, por serem os mais importantes para esse desenvolvimento saudável do neném. Para que o bebê se desenvolva da melhor maneira nesse primeiro trimestre, alguns cuidados são necessários. Vamos lá conhecê-los? O primeiro de todos, e também o mais importante, é fazer o acompanhamento médico e as consultas pré-natais regularmente. As consultas regulares com o seu médico vão permitir realização de medidas preventivas, orientações, além da identificação precoce de potenciais alterações e as suas possíveis complicações. Nesse período se realiza também o rastreio de síndromes e malformações. Também são solicitados exames de sangue para verificar questões metabólicas como diabetes gestacional, questões infecciosas como a solicitação de sorologias para doenças sexualmente transmissíveis e doenças infecciosas que podem prejudicar o desenvolvimento do bebê. Também, nesse primeiro trimestre, vamos estar realizando a checagem, a verificação da imunização, principalmente contra rubéola e hepatite B dessa gestante. A comunicação aberta com o seu médico é essencial durante toda a gestação, mas especialmente no primeiro trimestre, você deve se sentir muito à vontade para esclarecer suas dúvidas, compartilhar suas preocupações e discutir qualquer sintoma ou desconforto. Isso vai promover um ambiente de cuidado personalizado e também vai permitir ajustes nas estratégias tanto para a gestação quanto para o parto, conforme for necessário. Além disso, monitorar o desenvolvimento fetal e adaptar os cuidados de acordo com as suas necessidades individuais é parte integrante do acompanhamento pré-natal. A sua colaboração com a equipe médica cria um vínculo essencial para garantir uma gravidez mais saudável, minimizando riscos e promovendo o seu bem-estar e também do bebê. A nutrição durante o primeiro trimestre da gravidez também desempenha papel indispensável no desenvolvimento saudável do bebê. O ácido fólico certamente é o destaque, o protagonista nessa fase, já que ele é vital para o desenvolvimento do tubo neural do bebê, que já falamos anteriormente, e sua ingesta adequada, inclusive antes mesmo da concepção, é recomendada e reduz significativamente o risco de defeitos no tubo neural. É importante sinalizar que, independente do consumo de ácido fólico através dos alimentos, é sempre indicado a sua suplementação, principalmente no primeiro trimestre da gestação. Além do ácido fólico, outros nutrientes essenciais como ferro, cálcio, vitamina D, vitamina B12 e zinco são importantes para o crescimento e desenvolvimento saudável do bebê. Esses outros nutrientes já devem ser suplementados de forma individualizada, ou seja, apenas para aquelas gestantes que precisam, que não conseguem fazer a ingesta adequada apenas através da dieta.
Vou dar exemplos para vocês aqui de onde a gente consegue obter esses nutrientes. Por exemplo, o ferro, ele pode ser obtido através de carnes magras, legumes, alimentos ricos em vitamina C, que vão aumentar a absorção do ferro. Laticínios, sementes de gergelim, peixes, são fontes excelentes de cálcio. Já a vitamina B12 pode ser encontrada principalmente em produtos de origem animal. Nozes, sementes e grãos integrais são boas fontes de zinco. Se vocês observarem bem, todos os alimentos que eu citei aqui são produtos de origem natural. Então não falei aqui de industrializados. O mais industrializado aí que eu falei foram os laticínios. Mas de maneira geral, se a gente observar as recomendações para uma alimentação saudável na gestação, estão essencialmente relacionadas a evitar alimentos super industrializados, né, os ultraprocessados como a gente chama, e buscar sempre uma alimentação mais natural. Fazendo isso, uma diversidade de alimentos, uma diversidade de nutrientes, certamente você vai ter uma alimentação adequada e vai precisar de uma suplementação mínima. Apesar do obstetra ser um excelente aliado para a orientação nutricional, não é o profissional mais recomendado, já que a checagem de se você consome todos esses nutrientes tão importantes que eu falei aí através da sua dieta, ou mesmo a prescrição de uma dieta com uma quantidade mais adequada desses nutrientes, deve ser feita de forma individualizada por um nutricionista. Então é sim muito importante que seja buscado esse auxílio, esse acompanhamento nutricional desde o início, até mesmo para ajustar necessidades nutricionais, para driblar alguma intolerância alimentar que pode acontecer no primeiro trimestre, principalmente porque, se a gente lembrar bem, é um trimestre em que ocorre bastante enjoo, então a paciente nem sempre vai conseguir comer tudo aquilo que ela precisa, a quantidade de caloria que ela necessita ali por dia, ou até mesmo os nutrientes adequados para esse momento aí tão importante do desenvolvimento. Então é algo muito importante de ser feito. Não podemos esquecer que o primeiro trimestre da gestação também é uma jornada emocional única, marcada por mudanças hormonais significativas que podem resultar em uma variedade de mudanças emocionais. A combinação das mudanças hormonais, a conscientização da gravidez e as possíveis preocupações relacionadas ao futuro podem impactar seu bem-estar durante esse período crucial. É comum experimentar uma montanha-russa de emoções, desde alegria, entusiasmo até ansiedade e insegurança. As mudanças hormonais, como o aumento dos níveis de progesterona e estrogênio, são responsáveis por esse sobe e desce de emoções, que muitas vezes é muito desconfortável e desagradável para essas gestantes. É importante que você esteja ciente de que essas mudanças são normais e parte integrante do processo de gestação. Para lidar com o estresse e promover o bem-estar emocional durante o primeiro trimestre, aconselho que você adote estratégias de autocuidado. Práticas como meditar, realizar atividades físicas como caminhada, de preferência sempre atividades físicas que você tenha prazer de realizar. Comunicação aberta com seu companheiro, amigos e familiares, buscando sempre compartilhar seus sentimentos e suas preocupações, também podem proporcionar alívio emocional. O apoio familiar desempenha um papel vital nesse momento. Companheiros, familiares, amigos podem e devem oferecer suporte emocional e prático, ajudando a aliviar preocupações, compartilhando também outras experiências que eles possam porventura ter tido, sempre buscando, obviamente, compartilhar experiências positivas e evitando alimentar ainda mais o medo e a ansiedade dessa gestante. E também ajudar a proporcionar momentos de relaxamento. Além disso, busca de suporte, recursos de suporte como grupos de gestante, pode ser uma fonte valiosa de compreensão e compartilhamento de experiências. Sentir que você não é a única nesse barco pode ser muito útil. Buscar informações confiáveis sobre a gestação, o parto e os cuidados com o bebê também podem ajudar a reduzir a ansiedade, proporcionando uma sensação de controle sobre a situação, apesar da gente entender que esse controle é muito limitado, pois muitas das coisas relacionadas à gestação, parto, puerpério e maternidade não estão sob nosso controle, mas aprender, conhecer e saber o máximo sobre elas pode nos dar essa sensação de maior segurança. Ter a oportunidade de ter o acompanhamento e suporte de um psicólogo de preferência especializado em saúde materna deveria ser uma oportunidade para todas, pois é algo que pode ser de grande valia. Praticar atividade física adequada durante o primeiro trimestre da gestação não só é recomendado, como é considerado antiético suspender as atividades físicas para gestantes nos primeiros 3 meses, como é muito comumente falado por aí. Isso é um mito, não precisa ser feito e, pelo contrário, deve sim ser incentivada a prática de atividades físicas.
Geralmente, orientamos essa gestante com relação ao grau de impacto que é causado nessas atividades. Então, evitar, é lógico, atividades que possam aumentar a chance de quedas, de traumas diretamente na região abdominal, mas de forma alguma em uma gestação de baixo risco ou em uma gestação que não tenha apresentado nenhuma intercorrência, indicar que a atividade física seja suspensa. Apenas adaptar ou adequar essa atividade ao momento em que a gestante está vivendo. Para aquelas gestantes que são sedentárias, é legal a gente pensar em atividades como caminhadas, natação, yoga, exercícios aquáticos. São opções seguras, benéficas e que podem ser iniciadas na gravidez mesmo para uma gestante que antes estava muito parada. Essas práticas oferecem benefícios como fortalecimento muscular, aumento da flexibilidade e a promoção da saúde cardiovascular, sem necessariamente impor um estresse excessivo sobre o corpo. Quero aproveitar para lembrar para vocês de uma questão muito interessante da gestação, que é a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é essa habilidade de aprender as coisas tão fácil como uma criança. Na gestação, como a natureza, perfeita, sabe que a gente vai precisar aprender uma nova função, que é ser mãe, que é cuidar de um bebê. Então ela deixa o nosso cérebro muito como se fosse uma esponja, absorvendo tudo. Então é um ótimo momento para iniciar bons hábitos, tanto alimentares quanto hábitos de atividade física. Se você não tinha uma boa alimentação, a gestação é um ótimo momento para te incentivar a se alimentar melhor e conseguir, depois disso, através desse incentivo maravilhoso da neuroplasticidade, manter uma boa alimentação mesmo depois da gravidez. E o mesmo acontece com a atividade física. Se você estava muito parada, aproveite esse momento da gravidez para desenvolver bons hábitos, iniciar uma atividade física que te dê prazer, em que você se sinta bem e permanecer realizando essa atividade física e tendo bons hábitos e uma boa saúde mesmo depois da gestação. Como eu já cansei de falar para vocês aqui nesse vídeo, adotar hábitos saudáveis no primeiro trimestre é muito importante, mas há também uma precaução contra substâncias nocivas, que são muito importantes para garantir o desenvolvimento saudável desse neném. O consumo de álcool, tabaco e drogas durante a gestação gera riscos significativos e deve ser completamente evitado. O álcool, por exemplo, pode causar danos ao desenvolvimento fetal, resultando em distúrbios neurológicos e cognitivos, além de aumentar o risco de complicações durante a gestação. A abstinência total é a recomendação mais segura, já que não existem estudos garantindo qual seria um nível de uma quantidade de álcool aceitável durante a gestação. Então a gente proíbe totalmente. Já o tabaco é outra substância que apresenta riscos consideráveis. A exposição ao fumo durante a gestação está associada com complicações como parto prematuro, baixo peso ao nascer, problemas respiratórios no bebê. Então, parar de fumar durante o primeiro trimestre é uma medida crucial para proteger a saúde do seu filho. O uso de drogas ilícitas também está relacionado a riscos significativos para o desenvolvimento fetal. Essas substâncias podem causar malformações, afetar o crescimento do neném e contribuir para trabalho de parto prematuro. Abandonar esses hábitos pode ser desafiador, mas também é fundamental para garantir o melhor ambiente possível para o desenvolvimento do seu bebê. Não tenha vergonha de conversar com a sua equipe de suporte, sua equipe de saúde, pois ter vergonha de falar que consome essas substâncias também acaba atrapalhando que alguma ajuda possa vir através desses profissionais. Os profissionais podem oferecer tanto orientação personalizada, estratégias para lidar com a abstinência e recursos para ajudar na superação desses desafios. Também não posso deixar de falar de uma dúvida super comum das gravidinhas no primeiro trimestre de gestação, que é com relação à relação sexual. Também é outra coisa que, assim como a atividade física, sofre muito por conta dos tabus que dizem que deve ser suspensa no primeiro trimestre, sendo que isso não é verdade. Uma gestação de baixo risco, em que não teve nenhum tipo de intercorrência, nenhum sangramento, nenhum achado anormal na ultrassom, não deve ser restrito à realização da atividade sexual propriamente dita, Seja ela penetrativa ou outros estímulos sexuais, como sexo oral, pois a quantidade de ocitocina que é liberada é muito pequena, não é o suficiente para causar uma contração uterina ou levar a uma maior chance de perda, tá certo? Então não tem por que interromper a atividade sexual no início da gravidez. Porém, não podemos deixar de levar em consideração o fato de que muitas vezes as mulheres elas evitam mesmo a relação sexual por uma falta de desejo sexual ou de interesse no sexo nesse início. Isso é normal e pode estar relacionado a algumas alterações hormonais, porém,
Muitas que desejam, às vezes ficam com medo, ou ansiosas, ou preocupadas de que a relação sexual possa machucar o bebê, ou ter algum problema na gestação, ou que deva ser evitada no início. E isso também não é necessário, não precisa, tá? O sexo está liberado para toda mulher que queira, que deseje ter relação sexual durante a sua gestação, desde o início até o fim, sempre que for confortável e que a mulher desejar. Chegamos ao fim desse manual de orientações para o primeiro trimestre. Espero que você possa ter uma orientação personalizada e um atendimento acolhedor aí durante a sua gestação, principalmente reforçando aquilo que eu falei da importância desse vínculo entre você e seu obstetra, para que com confiança, com abertura, você possa falar sobre qualquer assunto com o profissional de escolha para o cuidado na sua gestação. Mas, antes de encerrarmos, digo para você também que se inscreva aqui no canal, ative o sininho, não perca mais nenhum vídeo, nenhuma atualização. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários ou me mandar através do Instagram. Foi um prazer estar com vocês hoje. Um beijo e até a próxima!